Vídeo de hoje do canal do Nicola para contar sobre mais um reforço para a lateral esquerda do Palmeiras. É Jorge e mais um. Bora contar também sobre Antony, que interessa ao Bayern de Munique, notícia que pode ser bastante interessante pro São Paulo. Quanto é que o tricolor pode ganhar? Bora falar também sobre Marcos Braz e Bruno Spindel, que partiram rumo à Europa. Vem reforço pro Flamengo? Vou falar ainda sobre a audiência da seleção feminina no empate em 3-3 com a Holanda na manhã desse sábado e por último sobre a minha portuguesa, líder do seu grupo na Série D. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre a portuguesa que jogou nesse sábado em Saquarema, no Rio de Janeiro, vitória por 1-0 contra o Boa Vista. O gol saiu no comecinho do segundo tempo, gol marcado pelo Tito, 3 do segundo tempo, vitória por 1-0, a segunda vitória consecutiva contra o Boa Vista. Na rodada passada no Canindé, a portuguesa havia feito 3-0 contra o time carioca. Dessa maneira, os dois times que estavam empatados com 9 pontos antes dos confrontos. Hoje a Lusa tem 15, o Boa Vista se manteve com 9 fora da zona de classificação na Série D. Como é que funciona a quarta divisão? São 8 times divididos em 8 grupos. Os 4 primeiros de cada chave passam para a próxima fase. A Lusa, com essa vitória, foi para 15 pontos, assumiu a ponta. Isso porque o Madureira, que era o líder com 13, perdeu para o Santo André no ABC por 2-0. Classificação do grupo da Lusa nesse momento. Portuguesa com 15, Santo André e Madureira 13. O Cianorte aparece com 11 pontos e o Boa Vista na quinta colocação, ao lado do Bangu com 9. Esses times ficariam, Bangu e Boa Vista, fora da possibilidade de brigar no mata-mata. Lusa que vem em processo de recuperação e tem no Fernando Marchiori a sua grande esperança, treinador que comanda a Lusa desde o ano passado. Bora falar agora sobre a seleção brasileira feminina de futebol. Empate em 3-3 com a seleção da Holanda. A Holanda é vice-campeã mundial. Jogo disputado na manhã desse sábado pelas Olimpíadas. A Holanda sai na frente 1-0, a seleção brasileira consegue igualar o placar. O jogo muito equilibrado, lá e cá. O Brasil chega a ficar na frente, mas numa manhã muito ruim, manhã para nós, noite da Bárbara muito ruim lá em território japonês. O placar final foi de 3-3, resultado que nem é tão ruim assim para a seleção brasileira, levando em consideração o nível do adversário. Queria contar sobre a audiência da Globo com esse jogo. 12 pontos de média de audiência, 44% de participação entre as 15 principais metrópoles do país, ou seja, levando em consideração as TVs abertas, quase metade das TVs ligadas, no momento entre 8 e 10 da manhã, estavam na Globo assistindo ao jogo da seleção brasileira. São 6 pontos a mais de média na comparação com os últimos sábados. Em São Paulo, por exemplo, o acréscimo foi de 83% na comparação com os sábados anteriores. É bom contar que Sport TV e Band Esportes também transmitiram o jogo da seleção brasileira e, apesar da concorrência com a Globo, estabeleceram bons números de audiência em TV fechada. Sport TV e Band Esportes ficaram entre os 3 primeiros no horário. Entre as TVs fechadas, só o Globo News entrou e figurou entre os 3 melhores, as 3 melhores audiências de TV fechada. Você assistiu ao jogo? O que achou da seleção brasileira feminina? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, bora falar sobre o Flamengo. Nesse sábado, Marcos Braz e Bruno Spindel embarcaram para Portugal. Surgiram uma série de especulações sobre a viagem. Será que o Braz foi visitar o Jorge Jesus, que faz aniversário hoje, 67 anos de idade? Será que ele foi tirar um período de férias? A partir do momento que surgiu a notícia de que o Bruno Spindel foi com ele, aí sim, ficou claro que o Braz havia ido à Europa, ou está viajando para a Europa, atrás de reforços. É bem possível que os 2 homens do departamento de futebol do Flamengo estabeleçam como prioridade as conclusões dos negócios com o Thiago Mendes, atleta do Lyon, e com o Kennedy, atleta do Chelsea. São as conversas há mais tempo, são 2 jogadores que interessam ao rubro-negro. A ideia do Fly é fechar por empréstimo com esses 2 jogadores. A tendência é que o Thiago Mendes empréstimo com obrigação de compra, o Kennedy empréstimo sem obrigação, só opção de compra. Tem torcedor rubro-negro imaginando outras possibilidades, como por exemplo a do Arturo Vidal. Recentemente o jornal italiano Gazzetta dello Sport informou que Inter de Milão e Vidal negociam a rescisão do contrato de forma amigável a um ano do fim do vínculo. Dessa maneira, o Vidal ficaria livre e também, de acordo com a Gazzetta dello Sport, o Vidal poderia ser reforço de um clube na América do Sul. Poucos times por aqui têm capacidade financeira para bancar um valor bem alto. O Vidal ganha 3 milhões e 300 mil reais por mês na Inter. É óbvio que ele não vai ganhar um salário desse em território brasileiro ou argentino, mas poucos clubes como Flamengo, talvez Palmeiras, Atlético Mineiro, Boca, talvez o River tenham capacidade de bancar vencimentos tão altos.
Vidal caberia no seu time do coração? Você gostaria de vê-lo jogando por aqui? Usa também o espaço para comentários para registrar sua opinião. Bom, seguindo, só uma coisa importante. Você está curtindo o vídeo, não esquece de dar like e de compartilhar com seus amigos para que esse conteúdo chegue cada vez mais para mais pessoas, tá bom? Bora falar sobre o Antony. Notícia que surgiu na Sky Sports da Alemanha, nesse sábado, dá conta de que o Bayern de Munique monitora o Antony, ex-jogador do São Paulo, atualmente no Ajax. Vive fase bem legal, tem jogado muita bola. É inclusive atleta da seleção brasileira olímpica. Nesse sábado, por curiosidade ou por uma coincidência, o Bayern e o Ajax se enfrentaram. E é possível que tenha havido um encontro entre dirigentes e o assunto Antony pode ter vindo à pauta. Não há proposta oficial pelo Antony, é bom que se saiba, mas as especulações na Alemanha dão conta de que o Bayern cogita a possibilidade de pagar entre 30 e 35 milhões de euros para contratar o ex-jogador do São Paulo, notícia que interessa muito ao tricolor, até porque o São Paulo tem direito a 20% do valor que exceder 16 milhões de euros. Só para retomar, no começo do ano passado o São Paulo vendeu o Antony por 16 milhões de euros. Tinha também bônus de 6 milhões de euros atrelados ao desempenho dele por lá. Quando o São Paulo negociou, estabeleceu um contrato com o Ajax, que se houvesse uma venda acima de 16 milhões, o São Paulo ficaria com 20% em cima desse lucro de 16 milhões. Então, para vocês entenderem, imaginemos que o Bayern faça uma proposta de 35 milhões de euros. O excedente a partir de 16 milhões é de 19 milhões de euros. Você pega 20% em cima disso e está falando de 3 milhões e 800 mil euros ou 23 milhões de reais. Essa seria parte do São Paulo em relação a uma possível transferência do Antony. Eu estou trabalhando como uma possibilidade, como uma alternativa, até porque não há proposta oficial do Bayern de Munique. Antony tem jogado muita bola com a camisa do Ajax, muito mais bola, por exemplo, do que o David Neres. Durante boa parte da temporada passada, eles disputaram posição e o Antony se saiu melhor do que o David Neres, outro ex-jogador do São Paulo. Bom, bora fechar o vídeo falando a respeito do Palmeiras, que passou por muito tempo sem contratar jogadores, mas parece ter tomado gosto por contratações. O Danilo Barbosa foi durante a maior parte do ano o único reforço, jogador que veio por empréstimo. Recentemente o Palmeiras fechou com o Matheus Fernandes, ex-atleta do Barcelona e do próprio Palmeiras. Ele rescindiu na Espanha e o Palmeiras inclusive já anunciou, está treinando com o restante do elenco. Na noite dessa sexta-feira, o Jorge foi confirmado de forma oficial pelo Palmeiras. Contei para vocês ontem cedo, na sexta cedo, a respeito da negociação que estava super avançada, só faltava a assinatura do contrato de 4 anos e meio. O Jorge chega de graça ao Palmeiras, até porque tinha só mais um ano de contrato no Mônaco. E ao que parece, o Jorge não vai ser o único lateral esquerdo contratado pelo Verdão. Nesse sábado, no Uruguai, alguns veículos de comunicação afirmaram que o Joaquim Piquerez, lateral esquerdo de 22 anos de idade, uruguaio que pertence ao Peñarol, tem negociações avançadas com o Palmeiras. Mandei mensagem para o dirigente alviverde com quem mantenho contato e ele confirmou que as conversas existem. Ele só não quis dar detalhes a respeito dos valores, então eu vou me basear naquilo que está sendo publicado no Uruguai. Proposta palmeirense geraria na casa dos 3 milhões e 800 mil dólares, até considera um valor alto, algo na casa de 20 milhões de reais. Jogador que passou por todas as seleções de base do Uruguai e vem sendo bastante efetivo nesse atual time do Peñarol. Nas últimas 2 temporadas, 53 jogos e 11 assistências. Embora não faça gol, participa de forma bastante ofensiva. E a impressão que eu tenho é de que o Palmeiras vê no Piquerez alguém que pode fazer o mesmo caminho do Vinha. É um atleta já especulado em clubes europeus, não tem a mesma valorização que certamente vai alcançar se fizer sucesso com a camisa do Palmeiras, então a ideia é comprar lá e depois revender para um clube europeu. Aí você pode estar se perguntando, Jorge, Nicola, seja lá como for, o que o Palmeiras vai fazer com o Jorge e com o Piquerez? Há uma possibilidade de o Jorge ser utilizado em mais de uma função. Ele pode ser utilizado numa segunda linha de meio de campo, pode ser utilizado, ou pelo menos foi com o Jorge Sampaoli, até numa linha de zagueiros, enfim, é um cara super versátil. O Piquerez já não tem tanta versatilidade, mas tem enorme futuro. Vinha sendo, inclusive, especulado por alguns clubes do exterior. Acho uma alternativa interessante, especialmente se o Palmeiras tiver dinheiro, embora existam outras prioridades no elenco do Palmeiras. A busca por um centroavante, eventualmente mais um zagueiro de grande nível para jogar ao lado do Gomes. Queria saber a sua opinião. Você acha que o Palmeiras deve trazer 2 laterais, além do Jorge e o Piquerez?
Tô curioso para saber a sua opinião. E antes de fechar o vídeo de hoje, só contar que a Roma já afirmou que assim que o martelo for batido com o Palmeiras em relação àquela questão das garantias bancárias pelas parcelas, a Roma exige a apresentação imediata do Vinha. Circulou nos últimos dias a possibilidade de o Palmeiras ficar com o Vinha até dezembro, isso está completamente descartado. O Vinha fica no Palmeiras até que exista a confirmação do negócio. No instante seguinte, o Vinha se apresenta na Roma. A ideia do time italiano é utilizá-lo o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho e a gente se vê assim que surgirem mais notícias. Tchau, tchau!